terminando, né, irmãos? A gente já está chegando ao fim da apostila aqui, que a gente vai dosar um pouco, porque quando a gente chegar nas 7, quando nós chegarmos nas 7, a 7 ela repete muita coisa. Ela vai falar sobre formato, como formatar a célula, o tempo que a gente vai precisar. São coisas que a gente já deu, a gente já passou, entendeu? Então o que acontece? A gente vai dar uma reduzida, em breve a gente está chegando no final, no 8, entendeu? Para a gente fazer o fechamento. A gente parou na página 87, não foi isso? Onde deixei virado aqui. A gente vai falar praticar a grande comissão, né? O discipulado. Né? Falar sobre isso aqui é algo fantástico, irmãos. Né? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Né? Ide, né? Pregar, ensinar as nações. Né? A visão celular, na verdade, irmãos, ela é trazer de volta a essência da palavra. A essência do Evangelho para a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor, Ele não comissionou só 12 homens. Ele comissionou a sua igreja. A sua igreja. Né? E às vezes a gente se acha muito acomodado no ambiente que a gente está. Se a gente tem uma igreja boa, legal, bacana, para que ir? Pô, a gente já está aqui no bairro, a gente já está fazendo a diferença no nosso bairro. Mas para analisar nesse texto, irmão. A Bíblia diz assim, ide e ensinai o quê? A todas as nações. Você já parou para pensar nisso? Não vê você, o teu ambiente, você foi nascido e criado aqui em Padre Miguel, ou Realengo, Rio de Janeiro, a tua vida foi toda aqui. Mas você já parou para analisar que quando Deus te chama, Ele não te chama só para Realengo, Ele está te chamando para a nação? Aí você fala, mas não vou chegar lá, pastor, o meu estudo, não sei. Por que não pode chegar lá? A pergunta que eu faço. O que te impede de chegar às nações? São as nossas limitações que nós colocamos para nós mesmos. Eu posso ir lá, eu posso um dia pisar nas nações. Mas eu posso também gerar pessoas que vão pisar lá. Exatamente. Que estarão com a mesma essência que foi gerada de mim. O problema é que a gente não olha para a comissão como devemos olhar. Quando nós olhamos para a comissão de ide, a única coisa que a gente pensa é, então a gente precisa ir ali na esquina. Não, cara, a gente precisa nos preparar para algo muito maior. Muito maior. E a visão celular, ela veio para nos trazer para essa essência. Não tem nada de novo em visão celular, irmão. A visão celular, ela está lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 2, versículo 42 a 46. Você vai ver lá, era a essência da igreja, a comunhão na casa, né, nos irmãos, na igreja, na doutrina, na perseverança. Então, a igreja por um tempo se perdeu. O ambiente de 4 paredes se tornou muito bom para a gente. Não é verdade? A gente cantar no coral, né? ter a oportunidade de pegar o microfone, irmão. Pô, isso é fantástico. Né? Mas a gente se tornou muito bom dentro da igreja. Eu falava isso ontem com um pastor que foi ministrar ontem lá, nós estávamos numa conferência celular, João teve lá com a Soraya, no sábado. Ontem, rapaz, a igreja só cabe 110 pessoas, nós devemos ter umas 140. Foi loucura, porque caiu aquela tempestade temporal, e o pessoal estava lá fora. Tinha um galerão lá fora, e teve que se apertar todo mundo lá dentro, até glorifiquei a Deus. Porque todo mundo sentiu Salmo 133 na íntegra. Como é bom, cara, porque apertou todo mundo, mas nós tínhamos 140 pessoas, sabe? E assim, e a gente vê que não tem nada, Deus está trazendo a gente para a essência, não tem nada de novo. Porque sempre foi bom o ambiente, né, a igreja e tal. Então a gente se tornou muito bom dentro da igreja. E parece que quando a gente chega lá fora para falar do Evangelho, parece que está faltando alguma coisa. A gente não tem nada para dar. Sabe por quê? Porque a gente só se preparou para dar dentro da igreja. Aí quando a gente chega ali fora, olha para alguém, beleza, tudo bom, cara? Pô, bacana, vou te ver. Acabou. Porque a minha essência, dentro da igreja, pega o microfone, eu tenho uma oportunidade, irmão. Eu canto, eu faço, eu falo, irmão, tu tem que ir, tu tem que ir. Mas quando eu chego lá fora, parece que eu estou nu.
Está faltando alguma coisa em mim? Tu está me entendendo? Mas a gente olha, a pesquisa vem pela totalidade. E na maioria da totalidade é isso, a gente é muito bom dentro. Dentro a gente pega um violão e a gente manda ver, é bacana. Chega lá fora a gente embarga, qual o hino que a gente vai cantar? Essa é a verdade. Porque nos preparamos para quê? Para dentro, porque se tornou um lugar bom. E na verdade o que o Senhor está fazendo com a gente é nos trazer para a essência de volta. Né? De ir, né? Ensinar as nações, irmão. Isso é muito profundo e às vezes a gente fica muito preso num ambiente muito periférico aqui. Não, aqui está bom para a gente. Eu suficiente. Não, Deus tem muito mais para a nossa vida. Ele tem muito mais para nos dar. Irmão, o Senhor é uma fonte inesgotável. O que nós precisamos é querer beber. Né? Depende do tamanho da nossa sede, né? A nossa sede é que vai mudar, né? Aqui no grifado está escrito assim, ó, elas são verdadeiras, falando das células, está dizendo assim, as células são verdadeiras incubadoras de toda a vida da igreja, em todas as suas dimensões. Por quê? Porque é na célula é que a gente ganha as pessoas. Os bebês nascem, né? Eles são levados, assim que o neném nasce, né? Ele é levado para onde? Uma incubadora. Até ele ter o primeiro contato com a sua mãe. E se a gente trouxer esse aspecto para o trabalho celular, a célula é como se fosse uma incubadora. Até o bebê ter o contato com a sua mãe. Qual é a mãe? Que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, se a gente trabalhar focado na missão que o Senhor nos deu, e não é um pedido, é uma ordem, é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, né? Na célula acontece também o treinamento de liderança. Cada auxiliar e cada membro, ao desempenhar qualquer função na célula, estão fazendo a obra de Deus. Assim devemos estimulá-los a fazer o trabalho. Né? Eu dei lá na igreja um workshop de multiplicação no sábado. Né? Então, eu falava sobre isso, sobre essa questão aqui, né? Que a célula, ela também acontece o treinamento para a liderança. É na célula que nós somos treinados. Eu falava ontem no sábado do workshop, né, da multiplicação, eu falava sobre base. Se a gente quer ter uma célula que multiplica, uma célula frutífera, tem uma boa base. E para mim ter uma boa base, eu tenho que aprender a distribuir funções dentro da célula. Então, pego a base, qual é a minha base de célula? 6 pessoas, né? Não é base para formar uma célula? Não é o que a gente aprendeu? 6 pessoas. Então, eu tenho 6 pessoas comigo. Eu e mais 5. Então, o que eu faço? Distribuo funções às 5 pessoas que estão comigo. Eu tenho eu como líder, tenho o meu líder de treinamento, eu coloco um secretário na minha célula, que ele vai resolver todo o problema. É ele que vai fazer o lanche, ele que vai fazer o contato das pessoas, eu vou colocar lá um diretor de GE, você agora vai cuidar do GE, vai cuidar dos grupos de evangelismo, você vai marcar os nossos evangelismos da nossa célula, você vai ver as datas lá na igreja, está me compreendendo? Para a gente estar conectado com a igreja, os dias que a igreja não tem evento, a gente vai marcar evangelismo, a gente vai começar a distribuir funções dentro da célula, certo? Sim. Essas funções, por exemplo, eu estou tentando visualizar. Sim. Se um dia Deus me colocar como líder de célula. Eu tenho uma visão, estou tentando entender essa visão de, por exemplo, são 5 funções mais o líder, né? Sim. Por exemplo, a princípio eu não sei quem vai ser secretário, quem vai ser... Não. Então, assim, a função está estabelecida. Sim. Mas a pessoa ainda vai não. Se encaixar, você vai encaixar. Então, assim, a ideia, por exemplo, é quem está comigo, um dia colocar como secretário, ver como ele se comporta como secretário, ver o outro como se comporta, e aí encaixando, ver qual realmente se encaixa em cada função. Sim, primeiro eu tenho que ter a base. Né? Quando eu formo uma base, eu tenho 6 pessoas na minha, eu já tenho uma base. Certo? Essas pessoas, na verdade, são os membros da minha célula. São as pessoas que frequentam a minha célula, são frequentes na minha célula. Eu só não posso cair na besteira e falar assim, eu preciso de pessoas preparadas para isso, irmão. Já era. Não, é que assim, tu tá me compreendendo? Naturalmente as pessoas têm dons, né? Então, assim, sim, mas tentar perceber isso. A gente só tem que ter cuidado, por quê? Porque
A gente não está montando um corpo de secretariado da igreja, está me compreendendo? Porque a gente vai buscar requisitos em pessoas novas convertidas, que não estão ainda com esses requisitos. Então você vai distribuir, eu gosto de trabalhar dizendo assim, a gente vai distribuir função. Função, são funções que você está distribuindo na célula. Não é título. Oi? Não são títulos, são funções na célula. Entendeu? São funções. Cabe a mim orientá-las. Que um dia pode ser um, outro dia pode ser outro. Não, você pode até direcionar ela naquela função ali. Elas vão acertar em tudo? Não. Você vai orientar. Mas qual é? Aí é que entra o papel do líder. Do facilitador. O líder é o facilitador. Aí é que entra o papel do líder. Porque o que acontece? A gente sempre espera as pessoas preparadas. Preparadas e prontas. Porque isso não vai evitar trabalho. Enquanto as pessoas preparadas não chegam, sabe o que a gente faz? A gente bota uma mochila pesada nas nossas costas e a gente carrega tudo. Eu acho que se for assim, você colocar uma experiência uma semana, depois outro, assim da forma que você falou, aí quando você chegar a escolher um, você pode até gerar um problema com os outros. Não é escolher, é direcionar cada Sim, um naquilo direcionar. que é a sua potência, entende? Eu acho que é até sim. Porque assim, Colocar quando a gente estuda um que personalidade, você prepara. É porque quando a gente estuda personalidade, a gente percebe que pessoas funcionam mais em uma determinada função e outra não. Sim. Mas o que acontece? Você vai ter uma base na tua mão. Né? Você vai ver logo, a primeira coisa que você vai ter, quando tiver a base, a primeira coisa que você vai ter que visualizar é um líder de treinamento. Você já vai ter que visualizar um líder de treinamento. Você também trocar figurinha com ele. É Por isso. Isso aí, você vai ter que ter um líder em treinamento. Você vai ter um líder em treinamento. Esse é a pessoa que você, ali já é o teu líder em treinamento. Você vai visualizar, a primeira pessoa que a gente visualiza. Sem falar nada pra ninguém. Não, líder em treinamento, você vai ver. Aí você vê que o cara tem capacidade para aquilo ali. A gente deu algumas características uma pessoa que aponta para ser um líder em treinamento. Primeiro, Ele amigão, parceiro, né? Parceiro, né? Esse não serve. Fechamento. Não serve. O cara tem que chegar cedo. Ele tem que estar lá na sala do tu abraça o cara e fala, cara, se você que arrumar mais cadeira comigo aqui mais cedo, eu preciso de você meia hora para orar comigo. Então, se você está chamando o cara não vai, irmão, que ele não serve. Aí você vai ver outra pessoa. Agora, para fazer um secretariado, irmão, a gente não vai fazer secretariado de célula, não é uma secretaria, a gente não pode imaginar um secretariado de igreja com a responsabilidade de ato, nada disso não funciona. Um secretariado é para quê? É a pessoa que vai mandar uma mensagenzinha, que vai organizar o lanche da célula, vai falar assim, ó, irmão, semana que vem dá para você trazer o lanche, tá me entendendo? É a pessoa que vai fazer essas coisas peculiares. Mas assim, a minha questão para estabelecer, antes de já estar estabelecido. Por exemplo, hoje eu pedi para ele fazer, pô, funcionou maravilha, eu já vou deixar esse cara aí porque funcionou bem, mas de repente não funcionou tão bem. Eu vou experimentar outro nessa função. Entendeu? O problema é que você fica batendo muitas funções, porque o que acontece? Você só vai estabelecer função a partir de que momento? Que você já tem a célula estabelecida. Então você já vai ter... Quando você já tem a célula estabelecida, você já tem uma visualização de quem está ali Sim, contigo. aí já está estabelecido. Mas assim, Tá quando você tem... Aí o que acontece? Se você não conhece as pessoas, tem que conhecer as pessoas primeiro. Sim, você vai estabelecer a base. Qual é a base? 6 pessoas. Sua célula só vai ser considerada célula quando tiver 6 pessoas. Você já vai ter uma base ali, eu tenho uma base, está comigo lá. Estou vendo a frequência de todo mundo, como o pessoal funciona. Eu vou pegar as pessoas naquilo que eu percebo que elas funcionam e eu queria que você me ajudasse nisso aqui. Vamos montar uma base. Cara, eu tenho que ser um mentor, certo? Dentro da minha célula. E não adianta que a gente não vai pegar pessoas prontas. Trabalho celular é pessoas disponíveis. É a gente que vai discipular elas. E somos nós que vamos orientar. Pô, semana agora foi pancado, o cara evoluiu. Semana que vem o cara foi uma negação. Pô, cara, tu não serve. Tá errado. A gente tem que sentar com o cara e falar, cara,
Pô, gostei da tua Semana atuação na passada. semana passada. Pô, vamos fazer igual tu fez na semana passada, nessa semana agora. Sabe? A gente tem que estar sempre incentivando, motivando as pessoas para isso. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente está trabalhando com pessoas que não conhecem, mas elas têm muita vontade. Elas têm muita vontade. É quando a gente começa a trabalhar que a gente vê. Elas querem fazer alguma coisa dentro da serra. Então, tudo que você vai direcionar, você vai falar, bom, evangelismo. Pô, eu sei fazer muito melhor um evangelismo do que uma pessoa nova que está chegando na minha cela. Pô, quantos anos eu tenho de igreja? Mas o problema não é eu fazer. Exatamente. É eu Fazer envolver a Isso. pessoa. Envolver. É eu envolver. O evangelismo dela pode ser a coisa mais simples, mais natural. Chega ali na praça aí, sabe? Mas aí a gente vai dando algumas dicas que, pô, cara, o que tu acha da gente fazer um evangelismo lá no orfanato? O que tu acha? Promove isso aí no meio da cela. Sabe? A gente vai dando, ó, as dicas, Toquezinho. o direcionamento. E as pessoas vão se sentindo o quê? Importantes na célula, no corpo. E sem perceber, elas se envolvem. E depois que estão envolvidas, cara, aí elas fluem. Então é a nossa base. Então ali são as verdadeiras células, a verdadeira incubadora. É onde a gente discipula pessoas. Né? A gente vai ver que Jesus andou quanto tempo com aquela galera? 3 anos e meio caminhando com aquela galera. Olha, não precisa nem falar, né, do professor que era, o discipulador que era, né? O discipulador que era. E a galera estava preparada? A gente vai ver que não. Missão dos 70, capítulo 10 do livro de Mateus. Ele pega os caras e fala assim, ó, sai de 2 em 2, vocês vão de aldeia em aldeia. Deu a instrução, não deu? Foi maravilhoso? Foi. Curaram, viram coisas maravilhosas. Teve casas que eles não puderam ser recebidos, mas Jesus deu instrução. Não fica triste não, bate pó da tua sandália, sai da cidade, segue, prossegue. Pô, e voltaram como? Pancadão, falando, maravilha. Jesus chega para ele e fala assim, cara, que coisa linda. Olha o que é um líder. O cara fala assim, cara, que coisa linda que aconteceu na vida de vocês. Mas só quero dizer uma coisa para vocês. Existe algo muito mais maravilhoso do que isso. É que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Sabe, cara? Ele não tirou a essência da alegria do experimento. Que os caras Jogou estavam... água, não apagou o fogo. Não apagou o fogo. Só redirecionou, ó. Direcionou, falou, cara, continua aí nessa vibe, meu irmão. Mas tem coisas ainda muito mais que vocês vão experimentar lá na frente. Os caras estavam preparados? Não estavam preparados, irmão. Mais na frente você vai ver Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Você vai ver Pedro negando a Jesus lá na frente. Você vai ver o cara lá, eu esqueci o nome do cidadão, tá, que negou... Ah, meu Deus do céu. Tomé, você vai ver Tomé falando, eu nem acredito que esse cara ressuscitou, não. Você vai ver os 2 discípulos que estavam indo embora, né, Emaús, que os historiadores mostram mais ou menos que seriam marido e mulher que estavam ali, que eram discípulos, né, que eles retornaram, estavam juntos ali, que andaram com Jesus, mas falaram assim, cara, morreu, e, sabe? A fé não era tão firmada assim. Você vai ver que eram pessoas que não estavam tão preparadas. O problema é que a gente quer botar a pessoa não na incubadora. A gente quer tirar elas do ventre, sabe? Jogar na fábrica. Jogar, Bora, sabe? a produção. Cara, a gente precisa trabalhar isso. O líder precisa ser esse motivador. Nós precisamos motivar pessoas, irmãos. É necessário que isso seja feito. Então é dentro da célula que é todo feito esse trabalho, até a pessoa ter um encontro. Quando ela chega aqui na igreja, irmão, ela já sabe, ela já está bem, ela sabe muito bem os direcionamentos que ela tomaram. Por isso que precisa ver essa ligação. Sempre quando eu falo sobre mentorização de pastor da igreja com a liderança. Né? A liderança precisa estar conectada com o seu pastor. É uma só visão. É uma só meta que a gente tem para atingir os objetivos da igreja. Porque quando ela entra aqui, é o mesmo ambiente que ela viveu lá na cela. Sem perceber, já está totalmente envolvida. Né? Totalmente envolvida. Isso foi ontem, né? Ontem a gente... Foi o último dia lá da conferência. E assim, cara, ontem a gente recebeu muita gente que eu nunca nem vi pisar na igreja. Mas que estão na célula.
A irmã lá é líder de célula, lá, o irmão dela, a cunhada, sabe? Tudo lá de camisa da célula. Lá. Cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. O cara lá de olho fechado, adorando a Deus lá, nunca pisou na igreja. Tá me entendendo? Mas era o dia da conexão. A gente já faz esse trabalho para isso, para conectar. Aí hoje eu fui deixar a chave lá com o rapaz lá, que é o líder da célula dessa família. Eu falei, cara, esses aí são os teus trabalhadores. Não espera alguém chegar lá preparado, não. Envolve teu cunhado, envolve a tua cunhada, envolve essa galera toda aí na tua célula e panca com eles a tua célula, faz ela crescer, faz ela fluir através dele. Lembra aí ele participou do workshop, lembra do workshop da base? É dali que você vai tirar. É essa a tua essência. Aí ele virou para mim e falou, cara, a minha cunhada é o membro mais frequente da célula. E ela era a pessoa mais difícil da família. Eu falei, é ela que você tem que usar, cara. Entendeu? Então, assim, o líder de célula ele é um facilitador. Se a gente começar a colocar algumas formas, ou fazer igual o Saul, o Davi se colocou disponível para lutar. O Saul queria botar uma armadura em cima dele. Aqui. A armadura já Ó, cara, dizendo, você né? não tá Uma preparado, não. armadura. Toma isso aqui, ó. O Davizão botou aquele bagulho e falou assim, pô, É, eu não tô acostumado com isso aqui. Bonequinho no posto. Não tô acostumado com isso aqui é pesado, não tô acostumado. E às vezes é assim, a gente vê muita gente disponível dentro da igreja. Pessoas felizes, irmão, que querem se envolver com a igreja. E a gente fala assim, cara, você precisa de 3 anos de oração, passar no seminário, passar no... Pô, a gente bota tanto obstáculo, sabe? E Jesus pega uns caras improváveis. Os caras que eram pescadores, que eram improváveis, falam, segue-me. Segue, sabe o que é isso, irmão? É assumir a responsabilidade de liderança. Assumir uma responsabilidade de liderança. E liderar, cara, não é só mandar, não é só dar ordem, é viver aquilo ali junto com a galera. Fala assim, vamos lá, vamos comigo. E o pessoal com ele. É tão tremendo que tu vê que ele sobe para um monte para orar com Pedro, Tiago e João e deixa a galera lá embaixo. E quando ele volta, tá um tumulto do caralho, fundo sim, tremendo. Pô, eu trouxe meu filho endemoniado, o teu discípulo que deve fazer nada. Calma aí, deixa que eu resolva a parada. É comigo. Ele poderia chegar ali, aí o cara que não é um líder, o cara que não é um líder, fala assim, cara, esquenta não, que esse cara não serve para nada. São incompetentes. Ó, na nossa caminhada de evangelho, a gente já encontrou pessoas assim. Esse cara é filho de índio, é idiota. Sim. Na nossa caminhada do evangelho, a gente já encontrou pessoas assim ou não? Sim ou não? Porque alguém errou, porque alguém falhou, a pessoa vai... Joga na conta. Joga na conta, porque não assume a sua responsabilidade de liderança. Não assume, então a gente... Isso é um líder, cara. O cara desceu do monte e falou assim, ó, peraí. Resolveu o problema. Depois que resolveu o problema, irmão, olha que isso é... Olha para ele, o maior líder que tem. Cara, chegou lá no canto e falou assim, ó, existe certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Vocês precisam aprender isso. Olha só, apaziguou a situação, resolveu o problema, chamou os caras para o canto, na caminhada, falou assim, aqui que funciona. Segredinho. É assim que funciona, sabe por quê? Porque eu estou treinando pessoas. Tem uma frase de Jesus que eu acho que resume isso que você está falando. Quando ele diz, ele está orando para o Pai, né? Ele diz, eu me santifico por eles. Sim. João capítulo 17, né, a oração sacerdotal. Jesus ele fala sobre isso. Então, cara, assim, a gente é líder e a gente tem que assumir a responsabilidade de liderança. Porque a gente é um facilitador. Não, vou ter uma célula, maneiro. Essa célula não funciona, o problema é de quem? A pessoal que é muito desanimadinho na minha célula. Não, o problema é nosso. Eu preciso fazer com que o gás das pessoas se renove. Eu preciso estar ali, ó, sabe? Vamos lá, motivando. Cara, você pode, você está me compreendendo? Porque na nossa vida não é diferente. Tem momentos na nossa vida que a gente também quer parar. Vamos ser transparentes, que a gente também quer tudo que a gente quer, uma cama, um cobertor, e fala assim, caraca, pô, eu estou cansado. Essa é verdade. Essa é verdade. Né? É assim, a gente está promovendo aí um café aí com os pastores. Né? Por quê? Porque a gente vê a necessidade de liderança, de pastores estarem unidos ali, um ajudando o outro. Está me compreendendo?
Porque a gente sabe que a gente é homem, a gente é ser humano, a gente tem momento que a gente é... E o problema é que a gente olha para as pessoas e a gente não vê isso. A gente acha que eles não podem. Então a gente, como líder, tem que ter a sensibilidade de Jesus. Eu estou treinando pessoas, seres humanos. Olha, ele está pancando, não está querendo muita coisa. Tem horas que ele não está meio... E aí eu preciso, sabe, saber articular aquilo de uma maneira... sabe, legal, onde eu vou animar as pessoas, vou trazer as pessoas de volta, o ânimo dela vai ser renovado, entendeu? A gente tem que sair daquela coisa, irmão, tu está desanimado porque está orando um pouco, porque está lendo um pouco, sabe? A gente tem que... pecado. O evangelho é uma bênção, irmão. Infelizmente, o que chegou até aqui é uma bênção de Deus, entendeu? Mas a gente não consegue olhar o ser humano como ser humano. Jesus olhou para cada um dos seus discípulos como eles eram. Tranquilo, não sei quem tu é, cara. Pedro falou, não, eu vou contigo para a cruz. Jesus falou, cara, tranquilo, eu já conheço. Tranquilo aí, cara, eu já conheço, cara. Você não vai, você vai me negar 3 vezes, cara. Inocente. Antes que o galo cante, cara. Fica tranquilo, eu conheço a tua estrutura, tu não precisa mostrar nada para mim, cara. Eu te conheço como você é. Ele conhece a gente, cara. Não adianta. Não adianta, a gente... a pessoa se engana, as pessoas às vezes colocam uma carga muito como líder. É verdade. Como, A assim, carga é uma expectativa, às vezes uma expectativa. entendeu? E a gente precisa saber dosar isso, entendeu, João? Só acho que o caminho é esse. Assim, a gente vai trabalhar com pessoas disponíveis e chegam mesmo na série, irmão. Quando a gente tem essa experiência de célula, quando a gente começa a viver ela, aí a gente vê quantas pessoas entram lá disponíveis. Pessoas querem fazer alguma coisa, elas querem atuar em alguma coisa. Né? Eu vim do encontro com Deus agora, na nossa igreja, semana passada, na Semana Santa. Fizemos um encontro. Não, foi assim, sobrenatural o encontro. Sobrenatural. Irmão, superou todas as expectativas de todos os encontros que a gente já fez. Foi algo, assim, muito sobrenatural. Sabe? E lá eu tinha 54 pessoas. Naquela situação, naquela... No encontro, lá no sítio. Foi naquele sítio? Foi lá. Eu tinha 54 pessoas lá no sítio, irmão. Irmão, eu saí de lá, a minha palavra para a galera foi, ó, setembro a gente volta para outro ponto, setembro. Setembro, dia 7 de setembro a gente volta para outro ponto. Mas você não vai voltar mais como um... Vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você vai vir para ministrar na vida de alguém, você vai trazer alguém contigo. Sabe, o que Deus está fazendo contigo hoje aqui é algo que Ele quer fazer na vida de alguém. Sabe? E eu estou com uma vez de sair de lá com a expectativa do povo falando, não, pastor, vamos botar 150. Eu falei, não, só cabe 100 no sítio. Ah, mas o pessoal das colchonetes, eu falei, cara, cabe 100. Devagar. Vamos lá, mas eu não posso também quebrar a expectativa da galera. Vamos embora, vamos pegar firme. Entendeu? Então, o pessoal está todo mundo animado, sabe? Falei, cara, não importa a tua função aqui no encontro. Se você vai ficar na cozinha, se você vai ficar no relógio de oração, se você vai ficar, sabe, vai limpar o banheiro, se você vai, cara, você vai estar disponível para servir alguém. Se você vai pegar um canto desse do sítio com alguém que entrou aqui pela primeira vez, que você vai orar por ela, não importa a função que você vai ter, o importante é que você vai servir alguém, você está pronto para servir. Pô, cara, eu saí de lá com pessoas lá muito queimando no Espírito Santo, o pessoal está vivendo isso. Né? Eu levei uma menina, coitada, que há 2 semanas atrás, há 20 dias atrás, ela estava querendo tirar a própria vida dela. Estava querendo tirar a própria vida dela com depressão dentro de casa. A família toda mergulhada na macumba, de criar bicho dentro de casa para sacrifício. Sabe? Deus tirou a garota, levou para o encontro com a gente, e a menina já está postando no Face assim, ó, próximo encontro, vem comigo. Irmão, ouvi isso, eu fico alegre, irmão. Sabe? Eu fico alegre, eu fico feliz, irmão. Vem comigo, que eu tenho todas as informações, eu te levo até a igreja, coisa. Você está me entendendo? Que a gente já começou a postar os vídeos, o vídeo do encontro de setembro. E a menina já está postando lá, sabe o homem está querendo tirar a própria vida, cara. Tirar a própria vida, está me entendendo isso? E não foi, eu levei, cara, a gente não tem noção do que é isso. Né? Não foi só uma, tinha outra. A minha filha chegou para mim essa semana e falou assim, pai, é fulano de tal, pai.
me chamou no canto e falou para mim que estava pretendendo tirar a própria vida dela também. Uma menina de 14 anos de idade. Estava querendo tirar a própria vida, pai. Ela estava vivendo um relacionamento com a outra menina. Mas ela encontrou confiança em mim e confessou para mim que ela não quer isso para a vida dela, se envolver com mulher, porque não é isso que ela sonhou com a vida dela. Mas ela e a outra garota estão vivendo uma depressão, com problemas familiares, e confundiram os sentimentos. E ela está lutando, ela falou, não quero isso para a minha vida. Aí o que acontece? Já está levando a menina que ela estava tendo um relacionamento, ela está levando a menina para a igreja, levou a menina para o encontro de adolescente, né, que a minha filha é líder de adolescente. Levou para o encontro de adolescente, que eles tiveram agora, essa semana eles saíram para ver um filme, levou a menina para lá, por quê? Porque ela quer levar essa menina para a presença de Deus também, para ela ser liberta. Você está me entendendo, cara? Olha o que a gente está vivendo, cara. E quando a gente se coloca disponível para Deus, cara, é algo fantástico. É algo fantástico. Né? É o Espírito Santo de Deus. Né? A irmã chegou e falou, pastor, eu vou pagar para minha prima. Ela vai, eu vou pagar para ela. Pagou para a prima. Sexta-feira agora foi a célula, depois do encontro. A prima que foi, levou 5 pessoas para a célula. Levou a galera do prédio quase toda. Falou assim, vamos para lá, o negócio é muito bom. Sabe por quê, irmão? Porque alguém investiu em alguém. Você investe numa vida, numa alma. Sabe? É algo bom seria que a gente fizesse de graça. Mas infelizmente, né? A gente não tem sítio próprio, tem custo. Bom seria. Mas, cara, às vezes eu falo isso sempre. Eu falei sobre oferta aqui, não sei se vocês se lembram. Às vezes a gente gasta dinheiro com tantas coisas que não... Né? Êxodo capítulo 38, verso 8, se eu não me engano, né, quando eles foram construir a bacia, né, que ficava ali de bronze, o que eles pediram? As mulheres serviam dentro ou fora, irmão, do templo? Fora do templo. Mulher não entrava no templo. Né? Mulher não entrava, serviam fora. Mas quem deu os espelhos para a construção daquilo ali? Foi as mulheres. Os espelhos eram todos eles de bronze. Porque não era como o dia de hoje. Era polido bronze e a mulher se olhava ali. Aí você para analisar, a mulher deu o espelho, né? Para ele, pô, beleza, espelho. Mas qual o valor do espelho para uma mulher? Abriu mão do que é exterior para edificar o que é interior. E quando a gente edifica uma alma, cara, quando a gente investe numa vida, a gente está, sabe, abrindo mão do que é exterior nosso, às vezes da gente comer uma pizza, da gente comprar um sapato novo, para abençoar uma outra vida. E, cara, quando você abençoa uma vida, você tem retorno do reino na tua casa, na tua vida. É algo transformador. Então, praticar a grande comissão, irmão, do discipulado, é uma ordem do Senhor. Ela transcende ao mundo que a gente vive. É muito mais além. Né? É muito mais além. Né? Do coral, do grupo de louvor, do grupo de honra. É muito mais além do que isso. A grande comissão é muito mais além do que isso. Muito mais além do que isso. Levantar pais e mães espiritual. Né? Irmãos, quando nós trabalhamos com vidas, nós nos tornamos pais e mães espirituais. Pais espirituais, aquele que gera. Essa é a grande verdade. Gerar, eu já fiz essa pergunta aqui lá atrás. Gerar, muda um pouco a nossa rotina. As irmãs que são mães, muda a nossa rotina. Muda até dos homens, muda, não é verdade? Dos maridos. A visão de mundo muda. A visão de mundo muda tudo. Por quê? Porque a gente está esperando alguém, a gente tem aquela ansiedade de ver, né? Sabe, quando mais a gente... É um tempo que a gente tem que arrumar para cuidar, para tratar de compromisso. E assim é na grande comissão, irmão. É a prática, pais e mães espirituais. A gente tem que estar pronto para poder cuidar, para poder tratar. Sabe? Por quê? Porque as pessoas elas estão ali nascendo ali na nossa mão. E quando o nosso filho nasce, ele sabe andar? Não sabe andar. Então a gente tem todo cuidado até levar ele a andar. Né? A gente tem todo... Ele está engateando, a gente tem todo cuidado com aquilo. Se a criança não fala até um certo tempo, a gente já fica logo preocupado, a gente procura um médico, não é assim? Então, se você está vendo que o teu filho não está desenvolvendo, aquilo vem preocupações para você.
E você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa para que ele possa desenvolver. O que eu posso buscar? Está me compreendendo? Então, porque nós nos tornamos pais e mães espirituais. E isso tem que ter esse sentimento em nós, irmão. Se a gente quer ver vidas sendo geradas, esse sentimento tem que estar dentro de nós. Essa é a grande verdade. Não adianta a gente chegar e falar assim, não, eu vou adotar uma galera aí e não ter responsabilidade nenhuma, né? Igual uma galera que hoje a gente tem aí nos nossos dias aí, que tem filhos, né, de maneira irresponsável. Aí você entra e fala, pô, fulano tem 5 filhos. Mas cadê a vida? Cadê a mãe? Cadê o pai? Está jogado na rua. Né? Você não assume o problema, na verdade. Infelizmente. Como nação. Está me compreendendo? É isso aí. Aí qual é a consequência daquilo? Marginalidade. E quando a gente não gera filhos e não cuida dos filhos que a gente gera, o que acontece? A gente vai criar. Bom, o que mais tem hoje é isso. Eu olho com muita tristeza, irmão. Eu tenho um menino que ele é cantor, ele canta nas igrejas, mas ele é homossexual. Ele é homossexual. Eu fico vendo aí, cara, exposto aí de muitos pastores aí. Sabe, eu fico até sem jeito de falar com os pastores. Os caras botam lá, fulano de tal vai estar cantando hoje aqui na vigília, fulano de tal, ele é homossexual. Ele não conseguiu se libertar do homossexualismo. E a gente vai criando os filhos dessa maneira, vamos dar uma oportunidade para ele cantar. Não é cantando, irmão, é sentando e tratando. É diferente. O cara está aqui na igreja hoje, pregando, amanhã está no bar bebendo cerveja. Aí ele volta para a igreja de novo, alguém pega ele e fala assim, prega lá na minha igreja, mano. Puta, uma palavra maneira ele, hein? Tu está me compreendendo? A gente vai gerando que tipo de filhos aí? E nas, irmão, me perdoa dizer isso, nas igrejas hoje, o que mais a gente tem é isso aí. Sabe por quê? Porque falta pais espirituais. Mães espirituais querem gastar tempo com seus filhos. A gente está muito ocupado com muita coisa, irmão. A gente está muito... Irmão, a igreja viveu muito ocupada com o congresso das irmãs, com o congresso dos homens, com o congresso dos jovens. Me perdoa, tá, João? Eu sei que as igrejas estão muito preocupadas com o congresso tal, o uniforme que comprou, que não vai comprar, e a gente está esquecendo de gerar filhos, irmão. De gerar, gastar tempo com isso. A gente gasta tempo com coisas que não edificam. E a gente não tem tempo para nada. Estamos sufocados. Não, porque o primeiro sábado é dos jovens, o segundo sábado é da mulher, o terceiro sábado é dos homens, o quarto sábado vamos fazer um culto de missão. Tu está compreendendo? A gente está com a agenda com... Não, o problema não é o congresso, pastor. O problema é a porra da camiseta. Caraca, quando a gente... Não, arroz! Sabe o que é? Arroz! Quando a gente gasta tempo com aquilo que não é prioridade, irmão, a gente arruma confusão. E a gente só falar uma coisinha da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor chegou a falar, e eu ia falar um negócio, mas aí o Josiel estava falando, o outro estava falando, aí eu fui passando, eu falei, deixei, né? Falando sobre o amor da igreja, os irmãos, pastor, procurar aquela essência. Por que algumas pessoas eu penso eu penso do meu jeito, né? Aí minha esposa às vezes briga comigo, não você não pode pensar assim, você não pode pensar assado. Eu penso que as igrejas hoje estão um pouco vazias, as pessoas do mundo, assim, né? A pessoa que não conhece a palavra de Deus, né? Não são evangélicos, são do mundo, do espiritismo, etc. Eles não buscam a Deus porque a igreja vai buscar a Deus porque muitas pessoas da igreja e muitos pastores não dão a atenção devida que devia dar, né? Eu lembrei, quando o senhor estava falando, eu lembrei da minha avó, essas igrejas antigas, as cascudonas, né, que tem Assembleia de Deus, Batista, etc, etc. Minha avó ficou doente uma semana sem ir na igreja. As irmãs da igreja foram lá na casa dela, não é pelo café, levaram o café, levaram o bolo, chegou lá, o que foi, minha irmã? Por que a senhora não foi para a igreja? Eu era pequena, eu fiquei assistindo. Elas cantaram louvor, oraram, ficaram lá horas. Minha avó se sentiu melhor, se sentiu acolhida. Depois, na outra semana, ela estava indo lá. Depois de uns anos,
ela se mudou de Queimado, onde a gente morava, foi para Campo Grande. Aí ela foi naquela igreja do Universal, da rodoviária de Campo Grande. Aí ela passou a ir ali. Né? Ali não dá muita atenção, porque ali, né, eles visam outras situações, mas não vou julgar. Né? Mas eu sinto que hoje em dia as igrejas estão deixando a desejar nesse ponto, de ter mais amor pelos irmãos. Vamos dizer, o irmão passou mal, está desempregado, ou está alguma coisa, eles não vão procurar. Não vão chegar, irmão, como é que está? Né? Quando eu conheci Jesus e me batizei lá em Mangaratiba com a Paula, o pastor que a gente estava frequentando a igreja, Comunidade Evangélica de Mangaratiba, eu fiquei acho que quase um mês sem ir lá. Mas ele foi, em um mês ele foi umas 5 ou 6 vezes lá em casa, de bicicleta, às vezes na chuva, ele ia de bicicleta, chegava lá, irmão, vamos para a igreja, vamos lá, o que está vendo? Você está doente, está desempregado, não sei o que, não, a gente vai resolver. Então, procurou saber de mim, então eu senti que ele queria passar amor para os irmãos, ir atrás das ovelhas, e hoje em dia eu não sinto mais isso. Né? Não estou falando aqui do pastor Joel, não, que ele me procura, ele liga, mas em outras igrejas. Eu já frequentei, fui em outras igrejas, por um tempo que eu não deixei de vir aqui, estava me mudando, aí estava longe, falta de dinheiro de passagem, as situações da nossa vida. Então a gente vai numa igrejinha para ver se vai dar certo, né? Eu vou lá para ver, né, como é que é e tal. A gente entrava, saía, o pastor estava ali, passava e não chegou a ver. A gente foi 3 semanas seguidas. Qual era a obrigação, pastor? Vou perguntar isso ao senhor. Eu vou lá na tua igreja. Né? Eu estou morando lá na Carumbé agora. Aí eu falei, pô, não vou mais lá na do Joel, porque está longe e tal, vou conhecer lá a sua igreja. Eu não conheço o senhor, não conheço nada. Eu chego lá, qual a recepção que o senhor vai fazer? Eu indo 3 semanas direto. É impossível de o senhor não estar vendo que eu estou indo 3 semanas. A irmã da portaria, que é sua filha, ou a sua esposa, que é pastora. Aí um irmão que está ali toda vez na portaria ou na cantina, e etc, etc. Eles veem a gente, da paz do Senhor assim, mas o próprio pastor, que é o Senhor, não chega para mim, ô irmão, tudo bem? Poxa, vocês são de outra igreja, eu sou um novo convertido. Eu acho que tinha que ter esse acolhimento. A gente só tem que ter um cuidado com uma coisa assim, irmão. Olha só. Ou perguntar se eu estou vindo de outra igreja, assim, alguma coisa as assim. As pessoas hoje não vêm na igreja, talvez não é só por causa da assistência. Porque tem igreja que assiste e as pessoas são gratas. Não reconhece a assistência que a sua igreja dá a ela. Isso eu falo por experiência. Eu falo isso aí, eu não tenho nem problema, não conto história de ninguém, eu falo de experiência. Vê, você assiste as pessoas, caminha com elas e madrugada, e daqui a pouco elas viram as costas para você e falam assim, não estou bem aqui, acabou. Ser humano é muito complicado a intimidade. Certo? E o que acontece? Assim, eu acho que o cuidado é necessário ter. Irmão, lá na igreja, hoje eu tenho, lá na igreja a gente tem 140, será 150 menos. A igreja cabe 100, 110, né? 110. Hoje a gente tem uma visão, irmão, que é real essa, né? Porque a gente pegando Atos Apóstolos capítulo 6, a essência da igreja, a Bíblia fala que a igreja crescia, né? A gente vai falar de uma igreja pequena, é impossível de eu não te ver. Agora, quando a gente fala de uma igreja grande, a gente tem que olhar para a essência da Bíblia. Né? Equipes, né? Atos Apóstolos capítulo 6. O que hoje está sendo trago para a igreja aqui é justamente isso. Entendeu? Onde ovelhas que geram ovelhas. O cuidado com cada um. Entendeu? Para que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor maneira possível. Né? Então, Atos Apóstolos. A igreja começa a tomar corpo. Sai dos 12, sai dos 150, né? Passou dos 150. 3.000 almas se converteram na primeira pregação. Segunda pregação de Pedro, quase 5.000 almas se converteram. A igreja tomou uma proporção muito grande. Agora chegam os gregos, e os gregos fazem o quê? Os gregos vão interrogar, falam assim, as nossas viúvas estão sem assistência. Qual foi a posição dos apóstolos naquela hora? Falou assim, cara, não é bom que a gente deixe o quê? A palavra. E a oração. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai constituir pessoas para isso. Foram onde veio a constituição dos diáconos na igreja. Que eles vão cuidar das viúvas. Então funciona dessa forma. Assim, só para que a
às vezes a gente tem uma visão só do pastor, e na verdade não é isso. A gente tem que, toda a igreja ela tem que ter o mesmo sentimento de cuidado. Não, isso Entendeu? É necessário que isso seja. não é que é só pastor, O né? trabalho assim, o trabalho celular, ele transcende um pouco a questão tradicional por causa disso. Por quê? Porque você torna uma igreja mais receptível. Uma igreja onde todo mundo está preocupado com alguém. Por quê? Porque você está inserido em pequenos grupos. Então, se você faltou aqui, o grupo vai lá te ver. Eu me senti rejeitado assim, Entendeu? no momento, porque eu falei, poxa, a terceira semana que eu venho. Sim. Né? Fui uma vez numa quarta, fui no domingo, ele me vê, aí o pastor passou, estava sentado ali atrás dele, aí fui lá na frente orar, né? Quem quer vir em oração, aí fui lá orar, eu passei assim do lado dele, veio um obreiro, né? Orou, quando eu passei do lado dele, eu crente que ele ia dar um abraço, ou apertar a mão, ou falar, ô meu amado, seja bem-vindo, tal, ou dar uma palavra, ou orar de novo. Não, ficou na dele ali, pronto, subiu, não sei o que, Aí eu fui embora, fui com aquele sentimento assim, eu falei, pô, eu tô aqui, praticamente eu não tô. Né? Eu pensei que eu ia ser acolhido assim, não que ele vai me pegar no colo, vai me dar dinheiro, vai fazer nada dessa forma. Eu estou entendendo, meu Não, irmão. tá entendendo? Eu tô me expondo que eu Sim, sinto. Cada um tem um sentimento, você sabe disso. Cada um tem um modo de pensar. Minha mulher tem um modo de pensar, eu tenho outro. A gente às vezes dá choque. Mas graças a Deus agora a gente já está mais amoroso um com o outro, já está mais tranquilo. Graças a Deus. Né? Eu estou mudando, estou buscando mais. Então, opiniões. Assim, que é o que acontece. eu me senti rejeitado. Aí eu fico pensando, falei, Senhor, outras pessoas que vêm, que não conhecem a palavra, vai se sentir mais rejeitado ainda, que eu conheço a palavra, sei que ocorrem essas situações dentro da igreja, não